Bom dia! Ih, fiquei preocupado agora, pastor Sandro. Vou tentar de novo. Bom dia! Bom dia a você que está na internet. Olha, nós estamos ainda maravilhados com o que o Espírito de Deus fez nesse ambiente, de coisas que nós não conseguimos medir. Porque tem coisas que a gente consegue medir, tem outras que a gente não consegue medir. E foi algo muito forte de Deus o que aconteceu nesses dias. Quero, em nome da nossa igreja, Piba Orlando, agradecer ao carinho da Igreja Nova Esperança. São parceiras de muitos anos. Temos aqui 2 representantes dessa cooperação de muitos anos, irmão Edilto, vice-presidente da nossa igreja, e o pastor Wesley também, que foi pastor titular nessa igreja durante muitos anos. Então, nós estamos aí com 2 gerações, né? 2 homens de Deus e agora outros 2 conduzindo a obra dessas igrejas que são fundamentais na cidade de Orlando. São igrejas históricas, relevantes para a glória de Jesus. E nós temos que honrar a história da igreja e das igrejas que o Senhor estabeleceu nessa cidade. Gente boa, eu acho que tem uma foto aí da minha família, depois dessa foto maravilhosa. Eu quero compartilhar com você. Nós chegamos aqui na cidade de Orlando há 2 anos para morar, mas nós estamos vindo aqui desde 2017 e é uma honra muito grande poder acompanhar e servir e agora liderar a obra de Deus. Então tá aí minha esposa Patrícia, meu filho Natan, minha filha Isabela, essa é a nossa turma aí, tá aqui na cidade para pregar o evangelho, para avançar com a obra de Deus nesse país. Quero louvar a Deus por isso, pela sua família, você que está presente aqui, aos adolescentes, os jovens, os pais, e certamente o Espírito de Deus vai falar com você nessa manhã. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Uma das coisas que Jesus mais fez foi perguntas. E existem perguntas que merecem resposta. Tem outras que não vale a pena você responder. Mas tem algumas que merecem respostas. Eu queria que colocasse na tela aí uma pergunta para você já esquentando seus pensamentos. A pergunta é: se o que você tem dedicado à sua vida está valendo a pena pela morte de Jesus lá no Calvário. Eu já conheci gente que estava dedicando a vida inteira para expandir uma empresa. É importante? É importante. Eu já conheci gente que estava dedicando a vida para multiplicar o patrimônio, as barras de ouro, as aplicações. É relevante? É. Também conheci na vida gente que estava dedicando a estudar e um doutorado, e 2, e 3. É importante? É. Mas a pergunta é assim: isso vale a pena o sacrifício de Jesus? Quando nós sonhamos em meditar na palavra de Deus sobre propósito, é para trazer a minha memória, a sua memória, de nós que fomos tragos por essa cidade por Deus, pelo Espírito de Deus, que tem uma causa maior, que nós precisamos fazer 2 coisas: viver por essa causa e morrer por essa causa. O propósito eterno de Deus. Sabe qual é o propósito eterno de Deus? Estabelecer o seu reino ainda nessa geração. Mas nós vamos enfrentar alguns empecilhos. Eu vou mostrar para você alguns empecilhos aí que você vai precisar ter atenção com eles. Tá? Vai ser projetado aí na tela. Porque não vai ser fácil. Não tem moleza. Você não vai conseguir viver e morrer pela causa se você não tiver clareza dessas barreiras, dessas limitações que você vai ter que enfrentar. Tem algumas delas aí, tem muitas. Mas está aí ó, o egoísmo, a segurança, os lugares exageradamente confortáveis, um medo. Eu poderia ter inserido aí também as inseguranças.
as vaidades, as tentações. Todas essas coisas são impeditivos ou podem se tornar impeditivos para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Então eu estou ansioso, você também, ou melhor, eu estou com expectativa do que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje à noite, como Ele vai distribuir isso no meio do povo de Deus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Atos, capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero que você observe nessa manhã comigo apenas o verso de número 36, enquanto eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui nesse capítulo. Mas coloque seus olhos, por gentileza, no verso de número 36. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Se você puder, vamos fazer o seguinte, para você exercitar mais um pouquinho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra aí ou acesse a sua Bíblia no verso de número 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, não sofreu decomposição. Que o Senhor continue nos abençoar nessa manhã. Tome seu assento, por gentileza. Paixão, poder e propósito. Paulo está saindo para a sua primeira viagem missionária. Poderoso homem de Deus. Ele já tomou a decisão de viver e de morrer pela causa. Qual é a causa? Estabelecer o reino. Então, Lucas, escrevendo Atos capítulo 13, ele diz que Paulo chegou numa região chamada Antioquia da Pisídia, cidade importante no cenário, no contexto. Então, Paulo chega naquela cidade e ele vai fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que ele foi incendiado pelo Espírito, que é pregar o Evangelho. Eu gosto de dizer que existe uma diferença muito grande entre você ter uma visão e você ser possuído pela visão que você tem. Paulo estava possuído pela visão de fazer o nome de Jesus grande. Sabe o que ele faz? Ele vai para a sinagoga dos judeus. Os judeus se encontravam ali aos sábados. E aí os chefes da sinagoga dizem assim para o apóstolo Paulo: você não quer pregar para a gente não? Você não quer falar algo para a gente não? Paulo disse: eu quero. Então o apóstolo Paulo começa a pregar. Por que eu escolhi esse texto nessa manhã? Porque o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo é algo muito interessante. Porque ele cita o maior rei que Israel já teve. Porque ele cita o grande rei Davi. E Paulo diz assim: olha, Davi serviu a sua geração conforme o propósito de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você. Paixão, poder e propósito, para que nós possamos cumprir o que Deus planejou para nós nessa cidade. Os números, as estatísticas do crescimento da comunidade brasileira disparam aqui no estado da Flórida. Nós temos um desafio tremendo.
Nós precisamos encher o nosso coração, não de baboseiras da internet ou dos podcasts, mas precisamos encher o nosso coração do poder de Deus, da palavra de Deus, para multiplicar essa palavra de casa em casa, alcançando uma pessoa de cada vez, até que Cristo venha. Mas como Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração? Aí nós vamos precisar olhar para a história dele. Então a gente olha o conteúdo da pregação de Paulo, e Paulo cita Davi, e agora vamos precisar olhar para a vida de Davi. Se você quer viver paixão, poder e o propósito de Deus, a primeira coisa que você tem que aprender, tem que anotar aí nas tábuas do teu coração, é que Davi não temia os desafios. Eu não conheço, pode ser que exista, pessoas que viveram propósitos. Propósitos são aquilo que tira cada um de nós da cama de manhã. É que faz a gente deitar em casa com o corpo moído e dizer assim: Senhor, hoje eu contribuí para realizar o propósito que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Davi não estava temendo desafio. Como assim, pastor? Olha para a infância de Davi. 1 Samuel 17, Davi ainda na sua infância, aos estudantes da Bíblia, aos leitores da Bíblia, o que Davi matou? 2 animais. Davi matou um leão e ele também matou um urso. Sabe o que eu fico pensando? Talvez o que o Espírito de Deus queira fazer com a gente nesses dias é nos encher com o seu Espírito de tal maneira para fortalecer os nossos joelhos, para fortalecer os nossos braços, para que a gente siga nessa cidade, mais do que trabalhar, muito mais do que ganhar dinheiro, mas fazer o nome de Jesus grande a partir do que a gente faz. Davi não estava temendo desafio. Aí tinha um terceiro desafio. Não dá para viver o propósito de Deus se eu não vou encarar os desafios. Imagina agora os pioneiros. Gente que chegou nessa cidade para plantar a igreja. E gente que continua plantando igreja nesse lugar. Nós falamos isso muito tempo no Brasil. Você pode, que é verdade, você pode viver a sua vocação de várias maneiras. Todos somos vocacionados, isso é verdade. Só tem um detalhe: existe gente que Deus separou, existe gente que Ele está separando para sim plantar igrejas, para sim se tornarem pastores, missionários nessa cidade e fora dessa cidade, para viver o propósito eterno de Deus na multiplicação do Evangelho. Davi não estava temendo desafio. Não sei o que acontece hoje, que os nossos meninos se deparam com um desafio, eles se derretem. Se derretem. Mas não é só um jovem ou um adolescente que isso pode acontecer, não. Pode acontecer com você, que talvez se ache mais maduro na fé. Estou tentando compreender o que significa isso. Até hoje eu não estou conseguindo, mas um dia eu vou descobrir. Maduro na fé, você encara um desafio? Não, você foge do desafio. Ô gente, se nós queremos viver o propósito de Deus hoje, não é amanhã, é hoje, nós precisamos estar dispostos a enfrentar qualquer desafio, inclusive a solidão e a saudade. Já pensou? É duro, né, sentir solidão? É duro, né, sentir saudade? Mas talvez você está sentado aqui agora, ou vendo pela internet, você precise enfrentar a solidão e a saudade. Davi, desde a infância, estava sendo preparado pelo Espírito. Mata o leão, mata o urso, e agora vai ter que enfrentar o poderoso Golias.
Eita, que batalha tremenda. Davi estava na direção do propósito. O que eu fico apaixonado é ver nas narrativas da Bíblia gente que não recuou 1 milímetro. O sol esquentou, vivendo o propósito. A tempestade veio, vivendo o propósito. O furacão veio, vivendo o propósito. A escassez veio, vivendo o propósito. A prosperidade veio, vivendo o propósito. Porque Deus tem propósito eterno para nós. Você crê nisso? Se você quiser e puder, aplauda forte o Senhor. Não é à toa que Paulo está citando Davi. Não é à toa. Veja, quando nós estamos dispostos a enfrentar desafios, nós vamos marcar a nossa geração. Como que a gente marca a nossa geração? Com poder, amor e equilíbrio. Uma segunda característica de Davi, que viveu o propósito, é que ele não deu ouvido aos pessimistas. Aqui em Orlando não acontece isso. Acontece lá em North Carolina, lá em Nova York, New Jersey, mas aqui não acontece. Aqui você não tem o pessimista, aí eu batizei, pastor Sandro, os palpiteiros. Pode dizer que foi o pastor Marcos, pode espalhar na cidade. Os palpiteiros. Quem são os palpiteiros? São exatamente as pessoas que não estão na linha da batalha. Porque quando Davi se colocou para viver o seu propósito, ele foi para a linha da batalha. Os palpiteiros, eles ficam atrás da linha da batalha. E eles são engenheiros de obra pronta. Ah, talvez fizesse assim, talvez fizesse assim, talvez fizesse assim. Mas deixa eu dizer para você, se quer viver o propósito de Deus, vai para cima, enfrenta o desafio, encara os pessimistas e ouve o sussurro do Espírito Santo na tua vida. O Espírito está sussurrando. Mas aí você está lá no seu trabalho. Aí tem um pessimista endemoniado. Porque tem desse, o cara é endemoniado mesmo. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Pessoal, vamos juntar a juventude, vamos trazer o povo lá do sul da Flórida, vamos trazer o povo de Tampa, vamos juntar com a nossa... Não, isso aí dá muito trabalho, pastor, isso aí não. Não inventa um negócio desse, não. Davi não escutou os seus irmãos, não eram parentes. Davi diz, olha, como é que pode, vocês vão deixar? Esse homem está afrontando o exército do Senhor. Vocês vão deixar um negócio desse? Se fosse lá em Minas, vocês vão deixar um trem desse acontecer? Veja, os críticos e os palpiteiros estavam de mão dada. Ah, não, menino, sai daí, tu é um menino. Atenção, juventude, ou juventudes. Deus quer e está derramando abundantemente do seu Espírito. Na criança, no adolescente, no jovem ou no idoso, Deus está derramando do seu Espírito. Sabe o que eu acredito? Aí você prega, tem interação, né? A pregação com interação, né? Atenção. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que da mesma maneira que um traficante, que as gangues dão armamento pesado na mão de crianças e adolescentes, dos quais eu já vi, nós precisamos pegar essa palavra e entregar na mão dos nossos meninos e das nossas meninas,
e dizer assim: multiplica o poder de Deus revelado na Escritura. Vai lá, seja uma tremenda bênção, lá no ambiente da escola, no college, aonde Deus te levar, multiplica o poder da palavra. É interessante porque, eu não sei quem inventou isso, mas alguém inventou. Outro endemoniado também. Não. O adolescente não pode ser usado por Deus. Não, jovenzinho, peraí que eu sou adulto. Deixa que eu vou resolver a parada. Ô gente, vamos olhar para a vida de José, aproximadamente 17 anos. Vamos olhar para a vida de Jeremias, possivelmente um adolescente. Vamos olhar para a vida dos discípulos, possivelmente nenhum deles passava de 30 anos de idade. Sabe o que significa dizer? Que o Senhor tem uma geração através da outra que vai cumprir o seu propósito. Davi enfrentou o desafio. Davi não ficou trocando WhatsApp com os críticos e os palpiteiros. Eu já vi gente de Deus parar por causa dos críticos e dos palpiteiros. Eu já vi. O Senhor está usando, está derramando o seu poder. Meu filho, você parou por quê? Ah, não, porque disseram aí que eu oro assim, não posso orar assim não. Não, que eu deveria ter feito tal coisa. Sabe o que eu digo nessa hora? Só vai errar quem tentou. Quem não tentou vai ficar na mediocridade. Vamos tentar coisas criativas, porque Deus é criativo para pregar o evangelho. Você está entendendo? Vamos arriscar, chegou o tempo de arriscar, correr riscos em prol do propósito eterno de Deus. Eu estava inquieto no começo do ano, orando a Deus: Senhor, nós precisamos fazer mais, nós temos que avançar com esse negócio. Ano passado, pela graça de Jesus, foi o ano dos últimos 7, que pela misericórdia, nós mais batizamos pessoas na PIB Orlando. Disse: Senhor, mas está faltando alguma coisa. E nós começamos a buscar muito mais. Começamos a fortalecer uma atmosfera poderosa de oração, de clamor, de intercessão, para que o Espírito de Deus derrame ainda mais do seu poder e revele o propósito no nosso coração. Eu estava muito inquieto, eu orando, rodando ali pela região de Clermont, eu disse: meu Deus. Comecei a conversar com um, com o outro. Essa cidade está explodindo. Nós precisamos fazer alguma coisa também. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu fui buscar Deus, chamei alguns líderes estratégicos da igreja. Eu disse: olha, vamos começar a deixar o Espírito gerar no nosso coração, para que o Senhor abra uma porta nessa cidade, para nós pregarmos o Evangelho. E sabe o que o Senhor fez? Abriu uma porta. E nós vamos entrar nessa porta e multiplicar o propósito de Deus e viver com paixão, poder e propósito. Mas teve uma terceira atitude que Davi teve. Os judeus estavam assim, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Eu fico imaginando, e foi coisa linda ver nossos jovens e adolescentes com um caderno na mão. Tem alguns que ainda curtem um caderno na mão e a caneta. Eu curto também. Anotando. É isso que tem que fazer. Eu fico imaginando os judeus assim, com o ouvido, eles anotando o que Paulo estava pregando no poder de Deus. Paulo dizendo: olha, Davi cumpriu o propósito na sua geração. Tem uma terceira coisa que ele fez. Eu vou mostrar para você. Davi viveu
o propósito de Deus para a sua geração, porque ele sabia, porque ele tinha clareza qual era a causa que ele precisava dedicar a sua vida até o seu último dia. Porque ele sabia por que ele estava lutando. Então deixa eu trazer a sua memória. Davi enfrentou o desafio, Davi não ouviu os pessimistas, e ele tinha clareza pelo que ele deveria morrer. Sabe de quem eu me lembrei? Eu me lembrei de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos pais do avivamento espiritual. E o que é avivamento ou reavivamento? É quando Deus derrama do seu espírito de maneira intensa. É onde o povo vai confessar os seus pecados, ter fome da palavra, e acontece um terceiro movimento, que é a expansão da obra missionária. Deus usou poderosamente a vida de Jonathan Edwards. Recentemente, eu lendo seus escritos, ele escreveu sobre afeições. Ele escrevendo no seu livro Afeições, ele diz assim: eu quero respirar, eu quero dar cada passo, eu quero viver cada minuto para a glória de Deus até o último dia da minha vida. Jonathan Edwards viveu paixão, poder e propósito de Deus para a sua vida. Eu quero viver isso. Você quer viver isso? Já vou terminar. Tem muita coisa para fazer nessa cidade. Coisa para fazer o que não falta. Nós vamos trabalhar todos, vamos produzir, vamos gerar riqueza nesse país. Alavancar as nossas riquezas para quê? Para o propósito do reino. Para o propósito do reino. Aí, teve um homem de Deus que de forma criativa ele escreveu no corredor de um seminário. Ele queria fazer uma homenagem para John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Aliás, outros dois gigantes espirituais. E aí esse homem colocou assim na parede do seminário. Porque o texto diz, Atos 13:36, que Davi conheceu a decomposição do seu corpo. Atenção. Esse homem escreve assim na parede do seminário: Deus sepulta os seus obreiros, mas prossegue com a sua obra. O corpo de Davi sofreu decomposição. Aí Paulo vai e diz o seguinte. Paulo diz: mas Jesus, o santo, seu corpo não viu decomposição, porque ele morreu e ressuscitou dos mortos. Davi serviu a sua geração, a obra continuou, mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele serve a todas as gerações para que o reino continue avançando até que ele venha em poder e grande glória. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero te convidar a adorar o Senhor, a render adoração ao Senhor. Gente boa, o Espírito de Deus tem mais para fazer. Tem muito mais para fazer.
Os críticos falam assim, não dá nada, esse negócio, fulano já tentou, o outro já tentou, mas quando Deus quer, quando Deus te chama para fazer, fica tranquilo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar energia, para que você multiplique a bênção que recebeu nesse lugar até os confins da terra. Paixão, poder e propósito. Quando eu fui convidado a vir para cá, eu fiquei alguns meses orando com a minha família. Eu estava há 11 anos no mesmo lugar. Super seguro e confortável. Lembra as barreiras que impedem de viver o propósito? Super seguro e confortável. Nós passamos alguns meses orando. Senhor, o que o Senhor quer com a gente? É isso mesmo. A gente nunca pensou nesse assunto. Nunca, em tempo algum. Eu não entendia o que o Senhor queria fazer. Nem as minhas ovelhas sabem disso que eu vou contar agora. Eu precisava dar uma resposta para esse desafio. Precisava dar uma resposta para esse desafio no sábado de manhã. Eu já vinha há meses orando com a minha família sobre esse assunto. Aí na sexta noite, eu tinha ido na igreja fazer alguma coisa. Minha esposa estava na casa de uma família muito preciosa para nós, que estão aqui inclusive. E aí eu vinha dirigindo aqui na Turnpike, chorando no volante do carro, dizendo, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o teu, não o meu. Agora me ajuda. Eu já venho orando há meses. O Senhor sabe que é um desafio enorme. Dirigindo ali na Turnpike, o Senhor me visitou naquele carro com poder, dizendo ao meu coração, vai ser pedreira, você vai sofrer, você vai chorar, mas eu vou cuidar de você, e você é meu. Eu vou te levar para onde eu quiser. Chegamos em casa, fomos pro closet da casa dessa família, fomos orar, eu e a minha esposa, colocamos os meninos para dormir, fomos buscar o Senhor. E eu disse, olha, o Senhor falou assim meu coração. E a minha esposa corajosa disse, então vamos com tudo, em nome de Jesus. Era tarde. Quando nós estávamos indo no sábado de manhã para compartilhar a decisão que havíamos tomado, eu me lembrei, sabe de quê? Quando há anos atrás, eu vivendo o propósito eterno de Deus, descobri que eu tinha câncer. Talvez você espera que eu diga que eu fui curado. Não, eu não vou dizer isso para você. Eu trato até hoje. Mas isso me deixou mais focado em fazer a obra. Mais ainda. Estou mais ainda incendiado, apaixonado em fazer a obra. Eu só estou pedindo a Deus, gente, que segure na minha mão para fazer a obra. E aí o Senhor me lembrou. Tu lembra a oração que tu fez? Tu lembra? Tu lembra a oração que fez quando entregou a vida na obra? Ô, gente, eu achava que eu ia ser economista rico, pastor Santo, rico. Casa de praia. Eu tinha entrado na universidade com 17 anos, estudar economia, eu vou ser rico. Tu lembra a oração entregando? Eu disse, eu lembro, Senhor. Tu lembra a oração que tu fez na tua enfermidade? E eu te levantei, te levei às nações para pregar o evangelho. Eu disse, eu lembro, Senhor. Então, vai com tudo,
fazer a minha obra. Eu quero te convidar a viver o propósito de Deus. É hoje. Nós não viemos do mundo para passear. Passear é bom, fazer piquenique é maravilhoso, mas nós viemos ao mundo para povoar o céu e saquear o inferno. Apocalipse 7:9 diz assim, ó, no grande dia, vai ser uma multidão que ninguém consegue contar, porque se a gente consegue contar, não é tão grande assim. Diante do Cordeiro de Deus, eles vão dizer: santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora. Talvez você esteja ferido, machucado pelo peso da religião, se sentindo culpado pelos seus pecados. Hoje à noite, nessa manhã, é hora de você lançar tudo nas águas da graça de Deus. Você não vai conseguir ser o poder do Espírito na tua vida. O Espírito Santo não é coisa de pentecostal, é coisa de crente. O Espírito Santo não é o quanto eu tenho dele, mas é o quanto ele tem de mim. Tem gente vivendo imoralidade sexual e quer ser cheio do Espírito Santo, não dá. Tem gente vivendo escravo de mamon, do Deus dinheiro, e quer servir a Jesus e cumprir seu propósito, não vai dar. Tem gente que tem a língua afiada para destruir o outro, para destruir a reputação do outro, mas não tem a língua para abençoar, liberar a palavra de Deus. Por favor, se levanta para viver o propósito do Senhor para a tua vida. Se levanta. Se levanta para viver o propósito para a tua vida. Nós vamos adorar agora. Se o Senhor falou com você, quero te convidar corajosamente, usando as faculdades da tua inteligência, de assumir um compromisso com Jesus, dizendo: Jesus, a gasolina acabou, o combustível, Jesus, a dor, a frustração, o cansaço apagou a chama do propósito do meu coração, mas eu quero pedir ao Senhor: queima o meu coração nessa manhã, para que eu viva o teu propósito. Se o Espírito de Deus falou com você, nós vamos adorar. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui, nós vamos orar com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Não importa a idade que você tenha, os cargos que você tenha, mas se você quer viver paixão, poder e propósito, pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Dá esse sinal para os céus. Olhos em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor.
que não temeu os desafios, que não ouviu os pessimistas e os palpiteiros, que tinha clareza qual era a causa para viver e morrer, o propósito. Feche teus olhos, quero orar com você e por você. Senhor, Tu conheces nosso coração, Jesus. Vidas rendidas de joelhos na Tua presença, Pai. A Tua palavra, ela é espada. A Tua palavra, como ela mesma diz, ela é martelo. A Tua palavra, como ela mesma diz, ela é fogo. E nós Te agradecemos, porque o Senhor tem manifestado a Sua presença em nosso meio. Ó Deus, os Teus filhos e filhas ajoelhados, que o Senhor os levante para viver propósitos. Aquele coração duro, resistente, só o Senhor pode mudar. Só o Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Eu quero Te agradecer, porque o Senhor faz mais daquilo que nós esperamos. O Senhor faz muito mais. Quando nós achamos que o sofrimento é tão grande que não conseguiremos nos mover, o Senhor nos visita, o Senhor nos fortalece na alma. E mesmo que as circunstâncias não mudem, a circunstância do nosso coração muda, porque nós somos visitados pelo Senhor. Pai, nós dependemos exclusivamente de Ti. Não permite que tenhamos mais memórias do que sonhos. Nós queremos mais sonhos e realizar todos eles no louvor da Tua glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Muitas vezes ficamos enrolados pela religiosidade. Religiosidade que mata, que fere. Mas nós queremos viver uma espiritualidade viva. Queremos viver misericórdia. Queremos viver graça. E cumprir Teu propósito nesse tempo. E fazer como Davi. Servir a nossa geração. E no dia que o Senhor nos chamar, os nossos corpos sofrerão decomposição, mas a Tua palavra diz que semelhante a Jesus receberemos corpos celestiais. Aguardamos esse dia. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Nós queremos presença, 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 presença do Senhor entre nós. Se você crê em Jesus, aplauda o Senhor.
pregador internacional, é da Sêmora, vai estar pregando hoje à noite. Nós vamos estar recebendo o André aqui no lar, vai ser um tempo de oração. Vou pedir com licença aos convidados, nós vamos batizar hoje à noite em nome de Jesus também. Vou receber pessoas lá. Eu quero convidar você a estar presente com a gente, se você puder, se o pastor autorizar, né, em nome de Jesus. Então vem aqui, pastor, nos abençoar, por favor. Glória a Deus, irmãos. Bom demais, né? E não acabou não, hoje à noite tem mais. O pregador internacional que ele falou da Sêmora é este que vos fala, viu? Estarei hoje lá na PIB Orlando. A gente fez essa troca, ele pregando hoje de manhã aqui, e hoje à noite eu vou então pregar e fazer o encerramento da nossa conferência lá, num culto que vai ser muito bom, vai ser uma bênção, sobretudo porque vai ter batismo. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Que coisa linda. Então, Igreja Nova Esperança, você que é para a igreja toda, mas eu quero fazer essa chamada assim, de forma bem específica para você que é pai de criança, de adolescente, de jovem. Não fique em casa hoje à noite. Que horas é o culto, pastor? 6h30? 7 horas. Se você não sabe onde é, me procura, passa a mensagem, eu passo o endereço para você, porque Deus vai falar com os nossos filhos na noite de hoje. Deus vai falar com nós, pais, na noite de hoje. Deus vai falar com todos nós, crentes no Senhor Jesus. Tá certo? Pastor, eu vou ter que depois editar essa mensagem. Pastor Tiago vai fazer isso para mim e mandar para cada membro da nossa igreja, principalmente para aqueles que ficaram em casa hoje ou foram para outro lugar, porque nós estamos precisando voltar para o propósito. E me impactou muito, tudo foi bênção, né? A palavra inteira, pastor. E, aliás, eu queria saber como que o senhor é capaz de pregar assim, tão bem, com tanto poder e tão rápido, né? Os irmãos da igreja que devem estar falando assim, tá vendo, pastor? Dá para falar rápido. Mas quando ele fala da experiência pessoal, me dá licença, pastor, para mencionar isso novamente, né? Da questão do câncer, né? Porque muitos, quando lidam com um problema, com uma dificuldade, muitos que estão em pânico por causa desses problemas que vão surgindo da vida, pensam que chegou o fim. E na verdade não é o fim, é o prenúncio de um novo começo. Então você que está se sentindo assim, angustiado, está lidando com certas situações da vida, não acabou. Deus está te chamando para um novo começo. E eu preciso que a minha igreja inteira ouça isso. A minha igreja, entre aspas, né, irmãos? Que ouça isso. A luta, o problema, e eu estou falando isso porque eu conheço a Igreja Nova Esperança, eu estou me referindo à Igreja Nova Esperança, e eu sei de pessoas que estão em pânico por causa de problema com seus filhos, pessoas que estão em pânico por causa do relacionamento conjugal, pessoas dizer que essa hora não é hora de desistir e parar, é hora de voltar para o propósito e avançar, e Deus vai curar, da maneira como Ele quiser fazer, Deus vai curar. É tempo de recomeçar, então vamos recomeçar no propósito, em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor Marcos, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe você e sua família linda, né? Essa profetisa do Senhor, né? Que soltou o grito aqui, está ouvindo? Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Amém. Deus, nós queremos bendizer o teu santo nome e te agradecer. Que tempo maravilhoso esse na presença do Senhor, durante todos esses dias, sextas, ontem, hoje, ó Pai, e ainda hoje à noite. Nós sabemos que o Senhor já tem preparado para o teu povo algo muito especial. Nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Pai. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, ó Pai. Obrigado porque hoje o Senhor falou conosco, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor se importa conosco, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome. Leva-nos para os nossos lares em paz, que nós tenhamos um domingo alegre na presença do Senhor, ó Pai, mas que seja também um domingo vitorioso na presença do Senhor, de muita reflexão, de muita dedicação ao Senhor, de muita consagração, de muita rendição ao Senhor, ó Pai, e que hoje à noite o Senhor continue fazendo essa obra na nossa vida, no nosso coração, na igreja que é do Senhor, ó Pai. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.